Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Viva. Se você nos visita pela primeira vez, sinta-se à vontade, sinta-se acolhido. Se você procura uma igreja para congregar, para viver isso que estamos vivendo, nós te acolhemos essa noite e você é muito bem-vindo a essa comunidade. Irmãos, não se distraia. Essa noite pode ser uma noite muito importante para você, de tudo aquilo que está sendo como ministração aqui de louvores e aquilo que vai ser falado essa noite. Com certeza pode mudar a sua realidade, mudar a sua vida essa noite. Então, não fique disperso. E estamos numa série intitulada Vida Abundante. Já falamos aí nos últimos domingos. Se você não veio por algum motivo, eu te encorajo a assistir na internet. No primeiro domingo dessa série foi falado a respeito de saúde física e emocional. O nosso presbítero Eduardo, o doutor Eduardo, falou sobre como nós precisamos e devemos cuidar do nosso corpo. E pelo que eu sei, ele proibiu agora vocês de comer x-salada, não pode mais tomar Coca Zero. E se colocar açúcar no café, olha, você é o maior herege da igreja. Mas brincadeiras à parte, nós precisamos cuidar do nosso corpo, meus irmãos. Nós devemos cuidar do nosso corpo, porque é por meio dele que Jesus vai nos usar, aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Semana passada o pastor Bruno nos trouxe uma palavra falando a respeito do Shabá, o descanso que nós precisamos ter em Jesus. Uma vida desenfreada em busca de tantas conquistas, tantos ídolos ao nosso redor. O trabalho, sobre o tema que nós vamos falar essa noite, tem tirado o nosso sono. Pessoas trabalhando de segunda a segunda, sem ter um tempo com a família, sem ter um tempo para contemplar o Senhor e ter um descanso. Devido à importância que nos dias de hoje, porque descansar, meus irmãos, muitas vezes a gente pensa que não é fazer nada, né? Mas é fazer tudo, quando nós buscamos o descanso de maneira correta. E hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito do tema Uma Visão Cristã do Trabalho. Vamos falar sobre como nós podemos conciliar a fé e o trabalho e ser abundantes naquilo que o Senhor tem para nós. Quem é que está feliz essa noite? Óbvio que depois de um louvor como esse, não tem como estar feliz, né? Não tem como estar alegre. Mas eu quero te perguntar como é que já foi a sua manhã. Hoje pela manhã lá ministrei em Sara e foi maravilhoso, meus irmãos. Deus trabalhou de uma forma esplêndida lá pela manhã, também por meio do louvor, por meio da palavra. E aí eu te pergunto, você hoje acordou, você deu aquela espreguiçada na cama, né? Um domingo chuvoso, e aí aqui eu vou trazer... Muitas vezes, como o meu filho Lucas, de 4 anos, ele chega lá perto do sofá, tá eu e a Paty, ele começa a se esticar todo assim. Seu filho, o que tu está fazendo, cara? Ah, papai, eu estou despreguiçando. E aí, meus irmãos, quando ele fala isso, eu penso assim, quantas pessoas acordam pela manhã, dão aquela esticada, né? E quantos aqui sofrem com alguma dor no corpo, com algum problema que te limita a levantar até da sua cama? Aí no decorrer do nosso dia, a gente toma o nosso café, todos têm a dinâmica do dia, né? Almoça, hoje tivemos o privilégio talvez de almoçar, ter um tempo de descanso com a família. Chega o período da tarde, o domingo vai terminando e para nós temos a felicidade de poder vir ao culto. Um momento onde nós precisamos não somente estar em comunidade, mas louvar a Deus e ver o que Ele tem para nos falar. Só porque, meus irmãos, nós temos esse privilégio. Deus, Ele fala ao nosso coração essa noite e nos mostra que nós podemos sim ser privilegiados, porque outros, após o final do domingo, quando o pastor Bruno muitas vezes comenta sobre a música do Fantástico está terminando, ele nem assiste Fantástico, né? Ele fala que assiste ali as pegadinhas do Ivo Holanda, mas é nesse momento, meus irmãos, que tantas pessoas começam a ter uma taquicardia, pessoas começam a perceber que o seu coração está acelerado, uma síndrome, parece que da segunda-feira, começa a acometer essas pessoas. E eu e você somos privilegiados. Ou talvez você ainda tem isso com você. Mas a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos traz um propósito ainda maior do que acordar na segunda-feira e ir para o nosso trabalho. Ou seja, irmãos, muitas pessoas estão simplesmente sobrevivendo de segunda a sexta-feira. Pessoas esperando chegar sexta-feira final do dia, para colocar lá no Instagram, né? Sextou. Aí ela começa a viver. Ela começa, na verdade, a desfrutar daquele pequeno momento do final de semana. E aí chega domingo, final de noite, ela entra naquele ciclo vicioso, terrível. E como é ruim, meus irmãos,
Porque eu me lembro que quando essa música do Fantástico tocava antes da minha conversão, poxa vida, amanhã eu vou ter que acordar para trabalhar. E eu não sentia propósito nenhum, a não ser de ir para o meu trabalho, para atender pessoas, para no final do mês ganhar o dinheiro que é a grande maior recompensa daqueles que têm o seu trabalho não como um propósito de vida e não conseguem ter uma vida abundante nele. A palavra de Deus nos traz uma orientação e inspiração nessa noite, para que nós possamos levantar das nossas camas amanhã, com um senso de propósito e ter essa vida abundante que a palavra nos oferece. Então hoje nós vamos falar sobre uma vida cristã do trabalho, e missão nada mais é, meus irmãos, que o trabalho cristão. E Deus nessa noite tem te chamado, e vai chamar a sua atenção, de que maneira nós podemos ser relevantes no nosso trabalho, de que maneira nós podemos viver abundantemente lá. Eu vou trazer uma experiência obviamente minha, que é muito mais fácil falar de mim do que falar de vocês, né? Mas, quando eu vou para o campo missionário, eu entro no avião, aí a gente sai muitas vezes ali de Florianópolis, né? Então quando a gente vai lá para a Jordânia para fazer os atendimentos missionários, né? Eu tenho como profissão dentista, a gente leva uma equipe lá. Então quando eu entro dentro do avião, eu começo a ser mais empoderado, né, pelo Espírito Santo. Eu quando piso na Jordânia viro quase um apóstolo lá. Porque daí eu estou saindo do meu cenário de trabalho, né? Meu cenário de trabalho de segunda a sexta-feira, dentro do meu consultório, 4 paredes. E aí quando eu vou para a Jordânia, eu estou fazendo algo para Deus daí. Aí eu estou fazendo algo sagrado quando eu estou lá, porque daí eu estou fazendo atendimento voluntário, e aí eu estou acumulando coisas para Deus. E o que de segunda a sexta-feira eu faço no meu consultório daí? Eu arranco o dente, faço restaurações, eu faço tudo aquilo que eu faço lá. Para quem que eu faço aquilo lá? Vocês percebem, meus irmãos, que existe uma forma errônea, dicotômica, que a própria igreja, ela instituiu isso sobre as nossas vidas. Eu ir para o meu consultório, eu estou no meu secular. Aí quando eu vou numa viagem missionária, eu estou fazendo algo para Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que o tempo todo você está fazendo algo para Deus no seu trabalho, na sua profissão. A sua profissão, ela não é secular. A sua profissão é algo sagrado que Deus te deu. Uma oportunidade para que você manifeste o reino de Deus no seu trabalho. Ou seja, as nossas profissões, elas são tão sagradas, quanto do pastor Bruno, do pastor Diego, que estão em tempo full time aqui na igreja. O pastor Diego, o pastor Bruno, eles não vão ficar aqui somente de domingo a domingo pregando o evangelho, ou seja, segunda-feira de segunda a sábado eles não falam mais nada de Deus, eles só no domingo eles falam. Aí quer dizer que o que eles estão fazendo nesse contratempo? Eles estão como nós, estão discipulando pessoas, estão aconselhando, estão fazendo tudo aquilo que é dever de um pastor fazer. Aí segunda-feira, eu estou no meu trabalho, eu preciso entender o que Deus quer da minha vida, por meio de ser dentista, ser costureiro, pedreiro, etc. Tantas profissões aqui. E para Deus, meus irmãos, não existe uma profissão que tem mais honra ou menos honra. Não existe isso para Deus. Ou seja, para você que é costureira, para você que é um advogado, para qualquer tipo de profissão, para Deus não existe honra e menos honra. Você, dentro do seu trabalho, precisa entender que existe uma missão muito maior que o seu próprio trabalho, que é a missão de Deus. Ou seja, quando eu e você encaixamos a nossa profissão nessa missão, o tempo todo nós estaremos fazendo algo por meio das nossas vidas para essa missão que Deus tem. Ou seja, eu ir para um campo missionário e fazer algo sagrado, não tem nada a ver, né? Eu estou o tempo todo fazendo algo sagrado dentro do meu trabalho. E dando essa breve introdução, meus irmãos, eu quero entrar no texto e gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, né, ligassem elas ou me acompanhassem aqui na tela, lá em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 17 a partir do verso 16. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, vocês estão lá comigo? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber a quem vem a ser isso.
Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam em outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Uns zombam, outros creem. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua santa e eterna palavra, Pai. Me use da maneira que Te apraz, que os corações dos meus irmãos eles possam compreender o que o Espírito Santo quer lhes falar essa noite. Que nós possamos extrair dessa palavra algo para aplicar na nossa vida diária. É no Teu santo e poderoso nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Meus irmãos, aqui Paulo, um fazedor de tendas, chega até Atenas, ou seja, Paulo tinha como profissão fazer tendas. Então, ele era um apóstolo, obviamente, né? Mas ele tinha uma profissão comum para aqueles dias. Chega até Atenas, ele chega ali e começa a ver toda aquela vasta cultura, onde era o berço de Aristóteles, Platão, Sócrates. Ele começou a enxergar toda aquela parte da Acrópole, né? Todas aquelas construções que elas são gigantescas. Quando a gente faz a viagem lá para a Jordânia, a gente vê algumas construções ainda de Roma, em alguns locais lá, e pasme, meus irmãos, são grandes construções que a gente começa a olhar assim: nossa, como que isso foi construído? Com a engenharia que tem nos dias de hoje, a gente não sabe se conseguiria construir tudo aquilo lá. Então Paulo chega nesse cenário, começa a ver todos os deuses que ali em Atenas, as estátuas que estavam ali nas praças, e Paulo poderia muito bem ter chegado nesse local como um turista. Provavelmente eu e você passaríamos por esse lugar como turista, olharíamos assim: nossa, que legal. Como muitas vezes nós vamos fazer uma viagem, né? Vamos para qualquer canto aí desse mundo, e nós olhamos no lugar e começamos a contemplar aquele local. Mas Paulo, como um grande observador, como um grande oportunista para pregar o evangelho, ele não se encantou com a beleza de Atenas. No verso 16, o que Paulo aqui, e o que nós podemos extrair do texto essa noite, o que Paulo vê ao chegar em Atenas, e o que ele começa a sentir quando ele chega em Atenas. Você pode me acompanhar no texto. Enquanto Paulo os esperava, seus discípulos, né, Silas e Timóteo, em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ou seja, o apóstolo Paulo, mesmo pressionado por circunstâncias adversas naquele local, porque Atenas agora era um local totalmente hostil para Paulo pregar o evangelho, Paulo começa a observar alguns pontos, Paulo começa a ficar atento a tudo aquilo que estava acontecendo ali em Atenas. Ou seja, Paulo buscava conexões importantes para apresentar a mensagem do evangelho de forma fiel. E aqui nesse primeiro versículo eu consigo destacar 2 pontos que Paulo observou naquele local. Paulo não encara, irmãos, Atenas como um turista. Paulo poderia muito bem ter passado por Atenas de ponta a ponta e ter olhado: nossa, que lugar legal. Paulo poderia ter feito isso. Só que o que acontece?
eu quero que você olhe agora para Atenas como se fosse o seu local de trabalho. A Atenas dessa noite é o seu local onde você está inserido todos os dias. Ou seja, os belos prédios, os monumentos que tinha Atenas não admiraram Paulo. O segundo ponto é que Paulo encara Atenas como um pregador que se revolta em face da idolatria que tinha naquele local. E aí eu te pergunto, quem sabe no seu trabalho você está desanimado de chegar na segunda-feira porque existe tanta idolatria no seu lugar de trabalho? Existe tanta idolatria que você, poxa vida, eu queria trabalhar num lugar diferente, porque aqui meu patrão trabalha somente para ganhar mais dinheiro, o dinheiro é um ídolo para ele, e eu como cristão, eu não vejo o dinheiro dessa maneira. Percebe que Paulo começa a identificar pontos que eu e você precisamos identificar no nosso trabalho. O que Paulo primeiro viu em Atenas, não foi a beleza de Atenas, nem o brilhantismo de lá. Mas ele vê que ali naquele local, por mais que fosse o berço dos grandes pensadores, de Sócrates, Platão, Aristóteles, Epimênides, ali ele viu que existia tanta ignorância espiritual, e muito mais do que isso, meus irmãos, morte espiritual. Quantas pessoas no seu trabalho talvez carecem da graça de Deus, estão mortas nos seus delitos e pecados, e nós simplesmente conseguimos perceber isso, mas ainda nós não estamos fazendo algo para mudar a realidade do nosso trabalho. Ou seja, então o primeiro ponto que Paulo destaca aqui em Atenas é que você precisa começar a prestar atenção no seu trabalho. A grande parte da idolatria que existe no seu trabalho. E, irmãos, dentro do nosso trabalho, existe morte espiritual, existe idolatria, e eu e você temos a oportunidade, nós temos a chave que muda a concepção da mente dessas pessoas. Essas pessoas muitas vezes nós olhamos para o nosso patrão, nós olhamos uma referência nele, né? Poxa vida, eu quero subir de cargo, quero chegar até a posição que ele está. Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, o nosso patrão ele só está cheio de sabedoria, mas de morte espiritual. Sabe qual será o fim dele se a graça de Deus não alcançar ele? Se o evangelho de Jesus não alcançar ele? Se ele morrer, ele vai para o inferno. E eu e você precisamos ver a mensagem do evangelho de uma forma urgente. Porque esse cara, ele provavelmente talvez tem outros propósitos dentro da empresa. Mas eu e você precisamos encarar e estar dentro da missão de Deus e viver essa vida abundante com outro tipo de propósito, também trabalhando na empresa. Mas eu e você estamos encaixados numa missão. E eu e você temos essa chave. Eu e você temos a palavra fiel e verdadeira que traz luz a esse lugar. Essas pessoas estão vazias do amor de Deus, estão tão vazias que elas estão sobrevivendo de segunda a sexta-feira, como eu bem disse antes. No mesmo verso 16, o que Paulo então ele vê e o que Paulo sente quando ele chega em Atenas? O espírito de Paulo começa a se revoltar em face da idolatria dominante na cidade. Meus irmãos, nós já falamos muito aqui sobre ídolos, né? Os ídolos, eles não estão limitados àquela sociedade primitiva. Existia mais de 30 mil estátuas em Atenas, você sabia? Existia tantas estátuas em Atenas, que vários historiadores falam que existia mais estátuas naqueles dias do que pessoas circulando pelas praças em Atenas. Tamanha idolatria do local. Um ídolo, nós sabemos, irmãos, que é tudo aquilo que substitui Deus em nossas vidas. E como bem foi falado semana passada aqui pelo pastor Bruno, você precisa ficar atento se o seu trabalho não está se tornando um ídolo na tua vida. Por isso que você não está conseguindo viver essa vida abundante no seu próprio trabalho. Porque o foco mudou, o foco já não é mais em Cristo, o foco é o trabalho. E aí você está se sabotando. Você, não, mas eu estou trabalhando mais para ganhar mais dinheiro, para ajudar mais o próximo. Para! Você está pensando em si mesmo, porque o seu foco está totalmente no trabalho. Nós precisamos sim, meus irmãos, trabalhar, temos as nossas contas para pagar, mas o nosso trabalho não pode virar um ídolo em nossas vidas. Ou seja, aquela sociedade primitiva, existia muitos ídolos sofisticados, né? E hoje tem tantos ídolos sofisticados que até o próprio esporte, como a gente fala, pode virar um ídolo na nossa vida. E aí a gente cai na velha máxima, né? Não, há 2 semanas atrás, o Dudu falou que a gente precisa cuidar, sim, da nossa saúde, né? Sim, mas tudo isso de uma forma equilibrada, para que nada venha roubar a glória de Deus em nossas vidas.
Ou seja, avareza, idolatria, fama, riqueza, poder, tudo isso são ídolos. E você percebe que existe esses ídolos que eu citei aqui dentro do seu trabalho? É só você parar um pouquinho para pensar a quantidade de ídolos que existe, talvez dentro da sua empresa. E se você trabalha em home office, ou se você trabalha autônomo, você consegue enxergar isso lá fora. Ou seja, esse é o campo vasto missionário que eu e você precisamos estar também para pregar o Evangelho. Ou seja, nós encontramos isso dentro do nosso ambiente de trabalho e nós podemos ser sal e luz nesse local de maneira abundante. E é aí que nós vamos começar a encontrar um novo propósito pelo qual motivo eu estou lá no meu trabalho. Ou seja, muitas vezes trabalhamos, não, lá na minha empresa, sou eu naquele cantinho, sou cristão, o resto é tudo ateu. Não, eu vou orar para Deus abrir uma nova porta de trabalho para eu sair de lá o mais rápido possível. Porque não, só tem ateu lá, o que eu vou fazer lá? Sabe o que você vai fazer lá? Você vai ser sal da terra e luz do mundo. Sabe o que você vai fazer lá? Você vai ser a esperança em meio a um local que não existe mais esperança. Porque quem sabe esse ateu, ele está procurando algo no trabalho que não faz sentido nenhum para ele. E o que vai realmente fazer sentido para ele é quando Jesus aparecer para ele, ser o dono da vida dele. E você está lá, orando para Deus abrir uma nova porta de trabalho. Não, Ele te quer naquele local. Ele te levou para esse local. Ou seja, quando essas pessoas que trabalham contigo aí se converterem por meio da sua vida, aí sim pode pedir demissão e ir para um outro local. Vocês conseguem entender, meus irmãos, que Paulo, ele vê algo em Atenas, ou seja, a gente consegue observar algo nos nossos trabalhos. Paulo sente, né? Então muitas vezes é isso que nós estamos sentindo. Não, eu estou atribulado no meu trabalho. Mas isso não é o diabo, não é qualquer outra coisa te atribulando no seu trabalho. Às vezes é o próprio Espírito Santo te incomodando, abrindo os teus olhos e dizendo, prega o Evangelho nesse local. Eu quero transformar esse local por meio da tua vida. E mediante a isso, meus irmãos, o que Paulo faz? Verso 17 e 18. Por isso, falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Meus irmãos, Paulo não era somente um observador contemplativo, como eu falei aqui. O que Paulo viu e sentiu, isso fez com que ele se movesse a uma ação. Ou seja, não basta eu e você ver, sentir no nosso trabalho e ficar lá, estático, parado. E muitas vezes é dessa maneira que eu e você estamos, podendo viver uma vida abundante no nosso trabalho, só que a correria do nosso dia a dia, não, eu preciso entregar aqui os relatórios, eu preciso fazer, eu preciso produzir, está tirando a nossa atenção do se mover até essas pessoas para pregar o Evangelho, para abrir a nossa boca e falar de Jesus. A primeira reação de Paulo foi revoltar-se contra a idolatria daquele local, que reinava naquele lugar. Só que Paulo, quando chegou ali, ele logo de cara percebeu que não era normal aquela idolatria. E talvez eu e você estamos no lugar, no nosso trabalho, com os olhos ali em tantas coisas de idolatria, e estamos indiferentes. Não, isso é normal. É normal o meu patrão querer mais dinheiro, trabalhar por mais isso. Não é normal ali aquele cara fazendo algo para desviar um dinheiro. Não é normal. Nós como cristãos em nosso local de trabalho, nós não podemos admitir isso, meus irmãos. Nós precisamos nos revoltar, obviamente com sabedoria, né? Você não vai subir em cima da mesa lá e xingar um, xingar outro, mas não, com sabedoria, aos poucos você vai encontrar meios, como Paulo encontrou aqui, para falar o que é certo e o que é errado para essas pessoas dentro do trabalho. Ou seja, ele aproveita então, Paulo, um momento, e ele pega um gancho, olhando todas aquelas estátuas que estavam ali em Atenas, e ele identifica o problema que afligia aquela sociedade de Atenas. Ou seja, somente uma solução divina iria mudar aquele cenário. E é da mesma maneira no seu trabalho, meus irmãos. É uma solução, na grande maior parte das vezes, que Deus vai te usar para mudar o ambiente de trabalho. Porque talvez você seja o único cristão
da sua empresa, ou enfim. Então Paulo pega um gancho, né? Ao ver um altar ao Deus desconhecido, ele começa a olhar lá, nossa, a estátua para o Deus tal, para o Deus Júpiter, para o Mercúrio, para o Saturno, para aqueles deuses todos. Aí ele chega e olha, opa, tem aqui ao Deus desconhecido. Obviamente, isso uma provisão divina, né? Para que Paulo olhasse aquela estátua e conseguisse contextualizar, conseguisse pegar um gancho para levar o evangelho até aquelas pessoas. E é assim comigo e com você. Nós precisamos começar o quê? A olhar pontos de contato, para que a gente comece a se aproximar das pessoas do nosso trabalho, com confiança, e aos poucos Deus vai nos mostrando e dando aberturas para a gente pregar o evangelho para elas. Os gregos, meus irmãos, eles tinham tanto medo, mas tanto medo, de esquecer de algum Deus, que eles fazem essa estátua ao Deus desconhecido, porque eles achavam que os deuses eram tão vingativos. Então, olha, se nós esquecer de algum Deus, vamos fazer isso aqui, ao Deus desconhecido, porque esses deuses podem se vingar da gente. Totalmente provisão divina, para que quando Paulo chegasse até Atenas, tivesse um ponto para contextualizar, um ponto de contato com aquele povo. Então Paulo fala aos judeus, Paulo fala ao povo, e Paulo fala aos filósofos gregos. Ou seja, Paulo não fica só falando para um tipo de pessoa. Você tem vários tipos de pessoa no seu trabalho. E você precisa discernir quem são essas pessoas lá. De que maneira você vai ter o ponto de contato com elas. Primeiro ponto, Paulo fala nas sinagogas. Paulo chega em Atenas e ele vai até uma sinagoga e começa a pregar para todos aquelas pessoas que estavam na sinagoga. Ou seja, já existiam pessoas lá que conheciam de religião. Então Paulo fala nas sinagogas, e o que é o mais próximo da sinagoga hoje? O que é o mais equivalente à sinagoga? É a igreja. Por que de domingo a domingo nós precisamos falar para a comunidade sobre Jesus Cristo, cantar a Ele, instruir a comunidade? Porque ainda hoje é importante compartilhar o Evangelho, irmãos, porque existem muitas pessoas que estão simplesmente frequentando a igreja. Simplesmente vindo de culto a culto, um culto eu venho, outro eu não venho, se chover eu vou, se parar a chuva agora eu decidi ir. Nós precisamos ter um compromisso, porque é por meio da comunidade, é por meio de vir aqui e entender as instruções que Deus nos está dando, que nós vamos ter uma vida abundante no nosso trabalho, a gente vai conseguir aplicar o que é ministrado aqui durante o culto, no nosso dia a dia. Ou seja, Paulo entendeu que ainda era importante compartilhar o evangelho com aquelas pessoas nas sinagogas, e foi o que ele fez. Agora Paulo não fica somente na sinagoga, ali no sábado. Ele poderia muito bem assim, não, eu vou falar só para esse povo da sinagoga aqui. Mas não, Paulo começou a fazer o quê? Paulo começou a procurar outras pessoas para pregar o evangelho, para falar sobre Jesus. E Paulo vai aonde? Paulo vai na praça, na Ágora. A Ágora era o grande centro onde os grandes pensadores em Atenas falavam a respeito de cultura, falavam a respeito sobre política, sobre todas as coisas que eram a parte mais importante das informações que rodavam Atenas naqueles dias. Em outras palavras, Paulo não se limita ao ensino aos judeus, mas durante o restante da semana, Paulo não foi somente segunda-feira lá na Ágora, ele foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias. E aí muitas vezes eu e você no nosso trabalho, a gente tenta falar do evangelho na segunda-feira para algum amigo no trabalho, e às vezes, poxa vida, vou falar só hoje. Nós temos oportunidade, meus irmãos, de segunda a sexta-feira para estar compartilhando o evangelho com as pessoas no nosso trabalho. Nós pegamos esse exemplo de Paulo, que foi na Ágora, que foi na praça, e não se limitou só ao ensino aos judeus. O que nós temos equivalente hoje a essa mesma oportunidade que Paulo teve aqui de falar na praça? É a praça aqui no centro, é o mercado, é a fila do banco, é onde você está, é o meio onde você se insere. Ah, Guilherme, mas eu não tenho oportunidade de falar do evangelho no meu trabalho, porque eu trabalho online. Você vive o resto da sua vida na frente do computador, você não vai ao mercado, você não faz mais nada para se juntar com pessoas, você não tem um familiar para pregar o evangelho. Estendendo um pouco mais agora, essa linha de pregação. Sabe o que acontece, meus irmãos? É porque Paulo entendeu que ele precisava se misturar com as pessoas ali de Atenas. Paulo precisava estar junto das pessoas.
E muitas vezes é isso que eu e você não estamos fazendo no nosso trabalho. Não, daqui para cá é só os ateus, aqui é o povo que abraça a árvore, e aqui sou eu que sou crente. Aí eu vivo numa bolha, eu vivo num aquário, estilo esse aquário aqui que os nossos bateristas tocam. E se alguém entrar no meu aquário, bom, o cara vai ser fulminado na hora, devido à minha santidade, né? Não, você precisa estar lá com eles, você precisa se misturar com essas pessoas. Não adianta ele só olhar para vocês e dizer, poxa vida, aquele cara ali é diferente. Você sempre fala isso, né? Não, lá no meu trabalho todo mundo me acha diferente. Será que não é a roupa que tu estás usando, cara, que as pessoas olham para ti, que cara estranho, né? E todo mundo olha para ti e acha que não, eu sou diferente. Talvez é o teu cabelo ou qualquer outra coisa. Não, você precisa ser diferente. Mas existe uma máxima que um dia perguntaram para Martinho Lutero. Olha só, Lutero, como é que eu faço para glorificar o nome de Deus? Porque você também pode estar pensando assim, né? O Guilherme está falando isso, mas todos os dias eu estou lá no meu trabalho glorificando o nome de Deus. Amém, meu irmão? É isso mesmo que você precisa fazer. Mas você acha que o Guilherme fazendo uma restauração ali, o cara vai chegar em casa, ele vai abrir a boca, vai olhar assim, nossa, Jesus, a restauração vai falar com ele? É óbvio que não, meus irmãos. O sapateiro perguntou para Lutero, o que eu faço para glorificar o nome de Deus? Cara, tu vai fazer o melhor sapato daqui, tu vai vender por um preço justo. Amém? Só que tu acha que o sapato vai conversar com o cara que comprou ele? Não, meus irmãos, nós precisamos ser diferentes, e esse ser diferente, para ter essa vida em abundância, é fazer mais algo no nosso trabalho. As pessoas só vão se converter se você abrir a sua boca e falar do Evangelho. Ninguém se converte porque te olha e vê que tu é diferente. Me desculpa. E isso não é papel do pastor Bruno, do pastor Diego, dos pastores, dos líderes aqui dessa igreja, não. Isso, ele é papel meu e seu. Porque em Mateus 28, Jesus falou, ide, e ele não falou para os pastores, ele falou para todas as pessoas, ide, ide, ide. E onde é que você está indo? Se é o maior tempo da sua vida, provavelmente você vai passar dentro do seu trabalho, não é nem com a sua família talvez, a não ser que você trabalhe numa empresa que ela é familiar, né? E aí você vai passar bastante tempo com a sua família. A grande maior parte das nossas vidas nós passamos no nosso trabalho. Então quem sabe, ali será o maior púlpito e o melhor púlpito para que você pregue o Evangelho para essas pessoas. Ou seja, a ágora, a praça, ela é equivalente à sala de aula, a cantina, a praça, né, aqui que nós temos, tantas praças, o parque, como eu muito bem disse. Ou seja, Paulo não fugia das pessoas. E além do mais, meus irmãos, você deve estar se perguntando, mas Guilherme, eu não sou um evangelista nato. Eu não sou como a Larissa, né, que está tendo o parto, está conversando com a médica, e a médica está ouvindo o evangelho, e a enfermeira também ouve o evangelho, e ela ali tendo um parto, faz 2 semanas, aí daqui a pouco a enfermeira já está aqui na igreja. Tem pessoas que têm o dom de evangelizar, e glória a Deus por essas pessoas. Mas isso não te onera de abrir a sua boca e falar daquilo que você tem aprendido aqui na igreja. Nem que você saiba só um versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez até aqueles caras que seguram uma placa assim, nas sinaleiras, Jesus está voltando, estão evangelizando mais do que eu e você. Você já parou para pensar sobre isso? É porque você pensa, não, mas é que eu não sou um bom evangelista, eu tenho vergonha. Vergonha, meus irmãos. Vergonhas nós deveríamos ter da pessoa que nós éramos antes de conhecer Jesus. Isso nós precisaríamos ter vergonha. E eu quero te encorajar a levar o Evangelho no seu trabalho e pedir oportunidades. Então, hoje à noite ou amanhã pela manhã, quando você for fazer seu devocional, peça para Deus te dar oportunidades. Talvez é isso que você não tem pedido. Aí óbvio, tu não pede, Deus não vai te dar, né? Como é que Deus vai te dar coisas importantes do reino dele, coisas preciosas para você fazer, se você não tem comunhão com ele, se você não dá devida importância para ele, se você não tem ele como prioridade da sua vida, não tem como ele te dar coisas preciosas. As coisas do reino de Deus são preciosas, meus irmãos, que nós estamos lidando com almas, e para Deus mais vale uma alma do que o mundo todo. Ou seja, meus irmãos, você vai encontrar vida abundante, local de oportunidade para pregar o Evangelho no seu trabalho. Você vai estar glorificando o nome de Jesus, fazendo o seu melhor, fazendo com excelência aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu quero te encorajar ainda mais, que não existe fracasso numa pregação. Não existe fracasso quando você está falando de Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho por si só, a palavra de Deus, é ela que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não depende de mim, de você convencer ninguém. Você não precisa ficar batendo na mesma tecla e falando todos os dias para o seu amigo
Se você falar simplesmente uma única vez, o Espírito Santo vai começar a incomodar aquele cara. E graças a Deus por isso, que não depende da nossa performance, depende somente do Espírito Santo de Deus. E Ele vai alcançar as pessoas que Ele deseja alcançar, somente pela pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, não é? Ouvir a palavra de Deus. Então eu te encorajo a abrir a sua boca essa semana e falar do Evangelho para alguém. Você não vai chegar amanhã na sua empresa, não, vamos fazer aqui uma reunião aqui, você vai subir em cima da mesa, pessoal, agora eu quero falar sobre Jesus. Não é isso, né? Você sabe os meios que Paulo aqui viu, sentiu e fez. Você sabe como você deve se comportar na sua empresa, para que você consiga, de uma certa maneira ou de outra, levar o Evangelho até lá. E muito mais do que isso, meus irmãos, jamais vai existir fracasso na pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque quando você fala do Evangelho para as pessoas, o Evangelho por si só, ele traz salvação e condenação. As pessoas vão ser indesculpáveis naquele grande dia de dizer assim, cara, mas eu não ouvi o Evangelho de ninguém, Jesus. Não. E Deus vai ter bastante tempo para abrir um grande, como se fosse um grande telão e mostrar, olha, nesse dia tal, na hora tal, o Joãozinho lá na empresa estava falando sobre o meu filho que eu mandei em teu favor e tu não quis ouvir. Ou seja, meus irmãos, não existe fracasso. Então, tenha coragem de abrir a sua boca para falar. Tenha coragem de mudar a realidade do seu ambiente de trabalho. Nem que seja somente aquele versículo que você memorizou e que você vai encontrar a oportunidade, se você pedir para Deus, para falá-lo na sua empresa. E aí a gente segue no texto, verso 32, diz o seguinte: quando Paulo, depois que prega em Atenas, existe uma reação ali da pregação de Paulo, né? E essa reação, ela vai existir dentro do seu ambiente de trabalho. Quando a gente prega o Evangelho, essa reação vai estar sempre, ela sempre esteve. Desde os dias aqui de Paulo, pessoas ainda escarnecem, zombam, quando nós falamos do Evangelho. Quando nós falamos do real Evangelho. Quando nós falamos da palavra da cruz, da mensagem da cruz. Se nós diluirmos, eu vou diluir um pouco o Evangelho para falar para os meus amigos, porque daí assim, talvez eles vão aceitar, porque daí não é tão forte, né? Não vai confrontar os pecados deles, não vai confrontar a vida moral deles. Você não pode diluir o Evangelho, irmãos. Você precisa pregar, nem que doa para a vida deles, mas é isso que vai fazer com que eles realmente pensem de que maneira eles estão agindo, e o Espírito Santo, por meio da sua vida, vai começar a confrontá-los. Ou seja, uns escarnecem de Paulo, e isso acontece. Então, Guilherme, uma vez só eu fui falar lá na minha empresa de Jesus, e o pessoal começou a rir de mim, então eu nunca mais falei. Você vê como você fica retraído? Você tem o maior poder, entre aspas, que é a palavra de Deus. Você tem como orar por essas pessoas. Você tem muito alcance no seu ambiente de trabalho, mas você talvez não está mais fazendo porque a primeira vez que você talvez tentou, você foi escarnecido. Paulo também foi escarnecido, irmãos, naqueles dias. Ou seja, essa mensagem aí eu não quero ouvir, porque a mensagem evangélica, meus irmãos, a fiel, a mensagem da cruz, ela não é popular, ela nunca vai ser popular. Então, uns vão escarnecer, outros vão adiar a decisão, como adiaram aqui com Paulo. Outros ouvintes, eles falaram assim, olha, nós vamos ficar indiferentes, talvez uma outra hora, Paulo, a gente vai voltar a te ouvir. E aqui, meus irmãos, tem duas conotações para que eu venha falar para vocês. A mensagem do Evangelho é muito séria e muito urgente. Talvez existam pessoas aqui essa noite que me ouvem e ainda não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E já foi no culto, já foi em outro, já ouviu. Só que você sabia que a maior decisão da sua vida, talvez não é nem a resposta sobre aquela oportunidade de emprego que tu vai ter essa semana, que você está esperando. Talvez a maior decisão da sua vida, e essa sempre será a maior para as pessoas que não são convertidas ainda, é levantar suas mãos e dizer que Jesus é Senhor e Salvador das suas vidas. E se você essa noite ainda não tem como Senhor e Salvador da sua vida,
Essa noite é um bom momento para que você se renda ao senhorio de Jesus. Pessoas aqui adiaram a decisão de ter Jesus como Senhor e Salvador. Então hoje é uma boa oportunidade para se render aos pés do nosso Rei. Mas em outra ocasião aqui, meus irmãos, nós devemos nos colocar, para nós que já temos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, como esses pregadores itinerantes que estão levando a mensagem do Evangelho com urgência, porque você sabia que amanhã talvez possa ser tarde para você pregar para um amigo, para um parente, para um amigo de trabalho? A gente ouve tantas notícias, né? Final de ano aí, o cara estava vivo e do nada se engasgou com um pedaço de carne e morreu. Será que ele ouviu a mensagem do Evangelho? Será que alguém pregou o Evangelho para ele? Será que deu tempo para alguém falar do Evangelho para ele? Poxa vida, o cara saiu daqui e estava de carro e do nada veio um carro, bateu, o cara morreu. Meus irmãos, a vida não espera. Ou seja, leve o Evangelho o mais rápido possível para as pessoas do seu trabalho, para os seus familiares, aonde quer que Deus quer com que você viva essa vida abundante. Porque amanhã pode ser tarde, da mesma maneira que foi aqui para esses de Atenas que adiaram a sua decisão. E por último, outros creram, verso 34, a parte B. Alguns creram e foram salvos. Eu acho que essa seria uma boa escolha para você que não tem ainda Jesus como Senhor e Salvador essa noite. Eu acho que seria uma ótima escolha. Ponha sua confiança em Jesus. Se você tem passado dificuldade, talvez eu estou falando aqui para você e você, poxa vida, Guilherme, nem empregado eu estou. Nós vamos orar para que Deus abra uma porta de emprego para ti. Mas muito mais do que abrir uma porta de emprego, Deus está abrindo as portas do céu para que você seja salvo essa noite. Isso é muito importante, isso é urgente, meus irmãos. Ou seja, naquele dia Paulo pregou no Areópago, diante dos filósofos, epicureus, estoicos, aqueles grandes pensadores daqueles dias, e o Areopagita, que era o cara que controlava o local, né, o Areópago, se converteu naquele dia. E você achando que talvez, não, mas o meu patrão nunca vai se converter, a minha patroa jamais vai se converter. Meus irmãos, não existe pessoa que não possa ser alcançada pelo Evangelho de Deus e pela graça de Deus, quando Deus quer alcançar ela. Mas sabe como é que Ele vai alcançar? Usando eu e você. Pastor Bruno não vai sair batendo de porta em porta pregando o Evangelho. Não vai nos visitar no nosso trabalho para pregar o Evangelho lá para as pessoas. Ele está aqui para nos equipar. E nós somos essa extensão no nosso trabalho. Ou seja, Dionísio naquela noite, no Areópago se converte. Damares e outras pessoas começam a se agregar com Paulo. E uma grande revolução começa em Atenas, um local pagão, um local onde adoravam mais de 30 mil deuses. Sabe por quê? Porque Paulo abriu a sua boca. Ah, mas Paulo era Paulo, Guilherme. Tu está te comparando, querendo comparar a gente com Paulo. Sabe o mesmo Espírito que movia Paulo naqueles dias para pregar? É o Espírito Santo, né? Esse Espírito Santo é diferente do mesmo Espírito Santo que habita em mim e você nessa noite? Não é. Então nós somos indesculpáveis dizer que Paulo era Paulo, por mais que obviamente ele era um apóstolo, nós não estamos aqui comparando ninguém, mas o mesmo Espírito que habitava e habita no coração dele, habita no meu e no seu coração. O poder é o mesmo. Basta abrir a sua boca e falar sobre o Evangelho, e eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer no seu trabalho. Eu já estou concluindo, a banda já pode se deslocar para cá. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem aqui na tela também o porquê que eu estou falando de Paulo, por que eu trouxe Atenas como um local para essa ministração. O capítulo 18 de Atos continua, e ele diz o seguinte: depois disso, depois dessas coisas, Paulo deixa Atenas e vai até Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deveriam sair de Roma. Paulo, aproximando-se deles, e como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Vocês perceberam que
Paulo, ele era um fazedor de tendas e tinha como profissão fazer tendas. Ou seja, quando Paulo chega em Atenas, meus irmãos, Paulo provavelmente, óbvio, a mensagem do evangelho, a missão que Paulo estava inserido era prioridade. Mas se alguém precisasse de uma tenda lá, eu tenho certeza que ele iria fazer. Paulo ainda tinha como profissão fazer tendas. E entendeu que durante um processo da sua vida, ao qual Deus estava o chamando, ele, no versículo 5 ali de Atos 18, ele começa a se entregar totalmente à palavra. Por quê? Porque ele entendeu que agora ele deveria deixar a profissão de fazer tendas e se entregar totalmente à palavra. Eu não estou dizendo que você amanhã vai chegar no seu trabalho, vai pedir demissão e vai dizer assim, não, agora eu vou me dedicar totalmente à palavra. Não é isso, meus irmãos. Só quem passa por isso sabe o processo doloroso que é. Eu acompanhei o processo do pastor Bruno e o quão é dolorido ir deixando o emprego, tantos anos de estudo, tanto investimento. Mas pergunta para ele se valeu a pena. Pergunta para o pastor Diego se deixar o trabalho dele foi doloroso. Eu tenho certeza, irmãos, que é muito doloroso. Só que nós estamos acima de uma missão que ela é muito maior. E eles já haviam entendido que eles já estavam encaixados nessa missão. Que a missão deles já estava sendo efetuada, mesmo ainda não estando na totalidade de ser pastor integral. Então não espere que você um dia, não, eu só vou começar a me dedicar quando eu for um pastor, Não, querido. No seu trabalho você tem a oportunidade de viver de maneira abundante, como o pastor Bruno pula e salta aqui e diz que está tão feliz por viver o que ele está vivendo. Ou seja, meus irmãos, é um processo que cada um sabe que vai acontecer na sua vida. Mas nós precisamos ser como Paulo, pegar Atenas como o nosso ambiente, o nosso trabalho, sentir, ver e não ficar estáticos. Nós precisamos nos mover. E para isso, irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações. Eu não sei se ficou muito bem claro, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, de uma maneira ou de outra, ele vai te fazer lembrar tudo aquilo que você precisa fazer no seu trabalho. E para isso, vou trazer 4 pontos que talvez vão te ajudar no seu dia a dia, no seu trabalho. Primeira coisa é integridade profissional, meus irmãos. Nós precisamos ser íntegros no nosso trabalho. Nós precisamos refletir a natureza de Deus aonde nós estamos. Esteja comprometido com honestidade, mesmo quando ninguém está vendo. Talvez você trabalhe no financeiro da sua empresa e o seu patrão, poxa vida, esse cara passa tanto dinheiro na mão dele, ele nunca tirou um centavo da gaveta. E o teu patrão vê que tu é diferente. E você, que legal que o meu patrão vê que eu sou diferente. Mas será que ele sabe que você é cristão? Amém? Talvez ele saiba que você é cristão. Mas qual é o próximo ponto? Ele ainda talvez não seja. Então, que você use a integridade profissional e os meios para que o seu patrão, sua patroa, o local onde você está inserido, veja integridade em você. E a partir disso, você começa a fazer como Paulo: ao Deus desconhecido, eu vou pegar esse gancho e vou mostrar o que aconteceu na minha vida, quem entrou na minha vida. E talvez você vai começar a mudar a realidade da sua empresa. E o seu patrão, que talvez na segunda-feira já tinha até comprado uma corda para se enforcar, porque você nunca vai ouvir de um empresário que ele pegou todo o dinheiro que ele tem e jogou lá do prédio dele, da cobertura que ele mora. Não, você nunca ouviu essa história, né? Mas a gente sabe de tantas histórias, de tantos empresários cheios de dinheiro, cheios de tanta coisa, de tantos ídolos, que não encontraram um propósito de vida e pulam lá de cima. Você conhece várias histórias assim, eu sei que você conhece. Segundo ponto, generosidade e compaixão. Use o seu trabalho como uma plataforma para expressar generosidade e compaixão. Seja alguém que estende a mão, que ajude os colegas nos momentos difíceis que empresas passam, que locais de trabalho passam. Vários locais de trabalho passam por crises, meus irmãos. E você talvez é a âncora que vai estar lá para que as pessoas estejam junto de você e você seja aquela pessoa que, pessoal, vamos perseverar. Nós servimos um Deus fiel que tem como propósito tantas coisas
E nós não vamos esmorecer. Talvez você seja aquela palavra de conforto, você seja aquela palavra de incentivo, de generosidade, compaixão. Excelência e criatividade você precisa ter no seu trabalho. Ao buscar a excelência em suas tarefas, nós vamos glorificar o nome de Deus. Seja criativo, porque Deus é criativo, então Ele nos dá criatividade, Ele nos dá dons. Mas esse mesmo Deus que nos dá dons, irmãos, é o mesmo Deus que tira. Então não use isso para que o seu nome apareça na sua empresa. Use isso para que o nome de Jesus apareça. E aí eu tenho certeza que em tempo oportuno, grandes coisas acontecerão lá. E último ponto, equilíbrio na sua vida e diante do trabalho. Lembre-se da importância do descanso e da busca pelo equilíbrio no trabalho. Porque ao cuidar de si mesmo, você estará melhor equipado para servir as outras pessoas. E eu finalizo, irmãos, trazendo esse único ponto, que eu acho que é bem relevante se você praticamente não entendeu nada da pregação essa noite. Nós devemos trazer a nossa fé do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, para dentro do nosso trabalho. E aí você vai começar a viver de maneira abundante. E você vai começar a transformar um local que é ordinário num local extraordinário. E você vai passar a não precisar trabalhar mais. Você vai estar vivendo num ambiente que é tão agradável estar, porque você entendeu que Deus tem uma missão, você se encaixou nessa missão, você serve um rei, você não serve pessoas, você glorifica o nome de Deus acima de todas as coisas, e aí gradativamente você começa a encontrar senso de propósito, você começa a encontrar um motivo muito maior do que amanhã pela manhã levantar-se e ir até o seu trabalho. Você vai encontrar um motivo que é pregar o evangelho, as boas novas, e fazer com que a sua empresa seja transformada, porque onde Jesus chega, o ambiente é transformado. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus.